Palestra explorando as tecnologias de uso do ouro na economia do mar e segurança marítima no Rio de Janeiro, a ser proferida pela professora Jéssica Germano, doutora em Estudos Marítimos pela Escola de Guerra Naval. O currículo da palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Eu queria dar as boas-vindas, inicialmente, ao almirante Mauro César, ministro da Marinha, ao almirante Ilques, comandante da Marinha, ao almirante Manteiro, que foi meu chefe no CEP, e vou licitar mais de uma vez, não vou licitar mais, porque a professora, esse é um detalhe interessante para os presentes aqui, ela é cria do PPGEM, da EGN. Isso é uma coisa que me orgulha muito, porque eu fui conselheiro na época desse oficial aí, e ver o resultado. Ela formou-se no PPGEM, fez mestrado e doutorado. Então, nós estamos aqui, vamos serem beneficiários pelo trabalho que foi feito na Escola de Guerra Naval, muito nas mãos aí do almirante Monteiro, que eu tive a satisfação de ser conselheiro dele na época, quando ele foi o presidente do CEP. Então, com a palavra a doutora Jéssica Germano. Com licença, almirante. Eu sou a doutora Jéssica Germano, eu sou doutora em Estudos Marítimos pelo PPGEM. Essa palestra que eu vou apresentar hoje é resultado dos meus 4 anos de pesquisa no PPGEM, na Escola de Guerra Naval, onde fui beneficiada com a bolsa do PROCAD de Economia de Defesa. E eu vou falar um pouco sobre os resultados do meu trabalho e também trazer um pouco da realidade do Rio de Janeiro. Então, a minha palestra de hoje será explorando as tecnologias de uso dual na economia do mar e na segurança marítima do Rio de Janeiro. Eu sou da Escola de Guerra Naval, também sou pesquisadora do Laboratório de Simulações e Cenários, do Núcleo de Avaliação da Conjuntura e também do Grupo Economia do Mar. Utilizarei esse sumário para poder tocar nos principais pontos da minha pesquisa. Eu vou tratar primeiro sobre conceitos que são fundamentais, falar um pouco sobre a digitalização do espaço marítimo, o espaço marítimo do Rio de Janeiro em si, os sistemas de monitoramento de embarcações, a atuação da Marinha do Brasil, falar um pouco sobre a economia e a inovação e trazer minhas considerações finais. Inicialmente, eu vou, como eu disse, tratar sobre conceitos, vou falar sobre 3 conceitos que são caros para o entendimento geral do que eu vou trazer aqui hoje. E, inicialmente, eu preciso falar da economia do mar, porque é uma economia que está sendo recentemente muito explorada, inclusive pela própria Marinha do Brasil, que trata da quantificação dos usos do mar. E não apenas das atividades envolvidas no mar, mas também toda a cadeia de valor gerada por elas. Então, você tem pesca, você tem aquicultura, mas você tem também algumas outras empresas e postos de trabalho que são criados em razão do mar. Então, a Marinha vem fazendo um trabalho no sentido de quantificar esse PIB do mar. Então, é um ponto de destaque para ser pontuado esse conceito, e destacando que o nosso comércio marítimo, 95% vem do mar, nosso comércio exterior, 85% do nosso petróleo e assim como 75% do nosso gás natural. Outro ponto que eu trago aqui é a questão da indústria 4.0, que já vem sendo chamada assim por alguns autores, que trata sobre o novo tipo de economia que nós temos, sobretudo em razão das tecnologias. Então, temos um contexto onde as tecnologias promovem a digitalização dos processos, você tem dados que são dispostos em nuvens, você tem a questão da inteligência artificial, a computação quântica, a internet das coisas. Então, todos esses elementos juntos conseguem proporcionar melhorias nunca antes vistas, que são, sim, disruptivas dentro dessa área industrial, o que é conhecido como indústria 4.0, que é um dos pontos caros para nós tocarmos aqui para desenvolver esse tema. E, por fim, eu trago a questão do e-navigation, que foi um conceito desenvolvido pela IMO, a Organização Marítima Internacional, que é uma organização temática da ONU,
e ela preza pela coleta, integração, troca, apresentação e análise harmonizada de informações marítimas, sejam elas a bordo ou sejam em terra, ou seja, ela trata do intercâmbio dessas informações entre mar e terra, entre as embarcações, entre as empresas voltadas à parte marítima também, e focada nessa questão da navegação segura, a proteção desse espaço, do ambiente marítimo, assim como também da própria segurança da navegação. Então, agora eu vou falar um pouco sobre essa questão do conceito de digitalização do espaço marítimo proporcionado dentro desse contexto de indústria 4.0 e de disposição de novas tecnologias. Então, trago inicialmente a questão da IMO, que é a Organização Marítima Internacional, que foi a organização que cunhou esse termo, esse conceito, e por muitos anos, perdurou muitos anos para que se chegasse à criação desse conceito, para que se tivesse um entendimento dos estados para alcançar o que seria essa questão e como regulamentar isso. E, como eu destaquei, ela preza pela segurança da navegação, segurança da vida humana no mar, prevenção da poluição e harmonização dos sistemas, ou seja, as mesmas informações que se tem em terra serão as que se tem em mar também e que possa ter um intercâmbio dessas informações. Isso, como eu destaquei, dentro de uma lógica de indústria 4.0, onde os processos intensivos em tecnologia são, a todo momento, estão ocorrendo a todo momento, é algo constante, de forma que a tecnologia funciona como um catalisador dessa velocidade, da precisão dos processos. E na questão portuária, a gente tem o Porto 4.0, que utiliza também diversas tecnologias proporcionadas pela indústria 4.0. E destacar que o Brasil está nesse processo de adequação ao e-navigation, embora lá fora essa questão já esteja evoluindo há muitos anos, no Brasil estamos também buscando desenvolver, e muito por intermédio da Marinha do Brasil, que é a autoridade marítima do país. Então, o e-navigation busca essa harmonização de dados, sistemas e ferramentas. E, para isso, é utilizado o padrão S100. Só demonstrando aqui, essa imagem é bastante importante, porque ela destaca como vai ser feita essa harmonização. E destacar também que tem o sistema V10, que é o do VHS, a comunicação por VHS, que consegue desenvolver essas comunicações de forma muito mais rápida. Então, você tem diversas informações, como questões, um navio vai receber informações ambientais, como meteorológicas também, como estão as condições daquele canal para que ele possa trafegar por ele. São diversas informações e também ele vai passar informações, ou seja, vai ser uma troca recíproca e a todo momento. Aí agora aqui eu quero falar um pouco do espaço marítimo do Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui uma carta náutica, imaginei que fosse a melhor forma de poder mostrar esse espaço, onde foi que eu foquei, inclusive, a minha pesquisa, aqui na Baía de Guanabara. E nesse espaço, além de ser uma região relativamente muito importante para a fauna e para a flora da região, também é um espaço que congrega diversos entes marítimos, né? Ou seja, a heterogeneidade desse tráfego marítimo é muito intensa. Nós temos veleiros, embarcações containeiras, ganeleiras também, temos embarcações de pesca, também, que é uma das atividades muito relevantes da economia do mar. Temos também as plataformas de petróleo, né, os petroleiros, temos os rebocadores, temos diversas outras embarcações que servem a esse apoio marítimo. Também temos embarcações de passageiros, mas destacar também que é um espaço onde nós temos a presença de navios de guerra e também a presença de embarcações sucateadas nesse espaço. Então, isso torna muito complexa esse tráfego marítimo aqui da região que estamos inseridos. E também temos a questão do tráfico de drogas, que também está bastante presente, não só na Baía de Guanabara, em relação ao tráfego de armamentos e drogas também, mas como no próprio porto.
onde nós temos diversos casos de drogas ocultas em contêineres, em barcos de pescadores também, no casco das embarcações. Isso porque nós aqui no Brasil, infelizmente, estamos na rota internacional do tráfico de drogas. Sobretudo a cocaína, chega pelos países andinos, os países vizinhos, né? E entram pelo Brasil, passam pelo diversos tipos de percursos por dentro do país até chegar nos nossos portos. E a partir daí seguem para os pontos finais da Europa e também da Ásia. E isso para comprovar, a gente tem não só estudos, métricas também das polícias, mas trago aqui para ser um pouco mais didática, trago algumas notícias mostrando que ocorrem diversas apreensões. Inclusive, essas notícias são todas daqui do Porto do Rio de Janeiro, da região do Rio de Janeiro, destacando como existem grupos criminosos voltados a esse tráfico internacional de drogas, que tem aliciado também mergulhadores, pessoas envolvidas também em atividades marítimas. E a questão é bastante grave e já perdura há algum tempo. Então, eu destaco que, apesar disso, temos uma iniciativa que busca não só reduzir essas questões, mas também melhorar a segurança da navegação, que, como eu falei, o tráfego marítimo do Porto do Rio de Janeiro, da área do Porto do Rio de Janeiro, é bastante intensa. Então, estamos desenvolvendo, sim, aqui no âmbito do Rio de Janeiro, uma iniciativa com o Porto do Rio de Janeiro, que a companhia Docas, agora é a Portos Rio, está desenvolvendo um projeto em parceria com a Marinha do Brasil para desenvolver tecnologias que sejam utilizadas para a melhora dessa consciência situacional. Então, eu destaco que o Porto está desenvolvendo esse projeto que pode proporcionar a conjunção entre a defesa, a economia e a inovação focado na economia do mar. E também trazer esse porto como sendo uma infraestrutura crítica de localização estratégica, bem próximo ao próprio arsenal de marinha, destacando esse denso tráfego heterogêneo da Baía de Guanabara, também que possui operações do petróleo offshore, então o que deixa ainda mais complicada esse tráfego dentro de uma região ambientalmente sensível. E esse projeto que vem sendo implementado pode gerar demandas para a base industrial de defesa também. Então, como eu disse, essa aqui é a imagem, né, do Porto do Rio de Janeiro, aqui uma região estratégica próxima a aglomerações populacionais, ao próprio arsenal de marinha também. Então, manter a segurança marítima desse espaço é de relevância também para a segurança da região em si. Essa questão da segurança marítima transborda também para a segurança em terra. Eu trouxe essa imagem, que é a poligonal do Porto. Embora inicialmente possa parecer um pouco técnica, é importante para que eu, mais à frente, possa demonstrar o projeto que vem sendo realizado e na área. Então, agora eu vou falar sobre esses sistemas de monitoramento de embarcações. Então, como foi destacado, o tráfego marítimo é denso e intenso, e as embarcações, é necessário que se saiba onde elas estão, para onde elas estão indo. Então, os sistemas de tráfego de embarcações funcionam em 3 níveis, principalmente. O primeiro é o LPS, que é um sistema onde utilizado para espaços marítimos menos conturbados, onde se desenvolvem atividades não tão intensas. Esse tipo de sistema possui câmeras e outros elementos tecnológicos para poder identificar esses navios, traçar uma rota por onde eles passaram, mas geralmente é operado pela autoridade portuária. Por quê?
ela não tem uma obrigatoriedade de seguir as normativas da IMO, da Organização Marítima Internacional, porque ela não é algo homologado, é um sistema implementado por interesse daquela autoridade portuária e não necessita de homologação. Quando a gente passa para um VTS, que já é um sistema um pouco mais incrementado, é aconselhável para locais, para portos, inclusive, e terminais que tenham uma maior densidade de tráfego, assim como também de cargas perigosas passando por ali, e ela tem o objetivo de melhorar essa segurança e essa eficiência desse tráfego, também garantindo a proteção ambiental. Então, ela vai conseguir monitorar em tempo real onde estão essas embarcações, para onde elas vão, de onde elas vêm, trazer informações mais acertadas. E o terceiro passo, que é o VTMIS, que é o Vessel Traffic Management and Information System, é um sistema mais abrangente, ou seja, é uma evolução do VTS, que incorpora funções adicionais de gerenciamento dessas embarcações, ou seja, falar, essa embarcação vai atracar em tal local, ela está vindo de tal local com tal carga, e você consegue fornecer informações muito mais apuradas e conseguir aprimorar essas rotas e esses trajetos de melhor forma. E também ela auxilia nesse processo de tomada de decisão, também apoiando essa questão da navegação, da eficiência da navegação nesse espaço marítimo e com proteção à questão ambiental. Então, como eu disse, esses sistemas são escadas, né? Primeiro, começa-se com o LPS, que não necessariamente é homologado e possui sistemas mais simples. Você passa para um VTS, onde existem sistemas que são obrigatórios, já que ele passa a ser homologado pela Organização Marítima Internacional, e no âmbito brasileiro, quem faz essa homologação e essa vistoria é a própria Marinha do Brasil. E, por fim, o VTMIS. No Rio de Janeiro, nós estamos buscando desenvolver o VTMIS, mas estamos indo passo a passo. Estamos começando construindo o LPS, em seguida será composto pelo VTS e, por fim, ele irá compor o VTMIS. Essa aqui é uma informação um pouco mais técnica desses elementos que compõem, né? Porque esses sistemas são sistemas de sistemas, ou seja, diversos subsistemas. Eles possuem uma série de câmeras, controladores, a questão do AIS também, da informação por VHS, as câmeras térmicas, sensores ambientais, e de acordo com o degrau que ele vai subindo, né, vai exigindo a obrigatoriedade de alguns equipamentos. Aí essas informações que eu trago aqui foi durante a minha pesquisa, né, que eu fiz no Porto do Rio de Janeiro, a previsão, né, a gente estava com previsão para 2025 para concluir o VTMIS do Porto do Rio de Janeiro. E agora, essa imagem, eu apresentei a poligonal lá no começo para destacar essa imagem aqui, porque não dá muito bem para ver, mas a poligonal está ali no meio, e destacar que esse projeto com a instalação de radares que a Companhia Docas está desenvolvendo, ela extrapola, ela vai além das áreas de atuação da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Por quê? Como eu disse, é um projeto que está sendo desenvolvido com a Marinha do Brasil e objetiva-se que, assim que terminado, essas informações possam integrar o SISGAAS, que é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. Então, essas informações que serão produzidas pelos equipamentos da Companhia Docas, essas informações serão enviadas para a Marinha do Brasil, que terá serventia para o SISGAAS. Então, aqui eu mostro como essa entrada da Baía de Guanabara ficará totalmente coberta com a materialização desse projeto, desse empreendimento. Então, a gente vai ter uma base na Ilha Rasa, inclusive durante a minha pesquisa eu estive lá presente, quando começaram a ser instalados os sistemas
os equipamentos do sistema de monitoramento ambiental. Também outra na base de hidrografia da Marinha, em Niterói, onde vai ter outra estação remota. Uma também no IPQM, no Instituto de Pesquisa da Marinha, lá na Ilha do Governador. E uma quarta na base de fuzileiros navais, também na Ilha do Governador. E esses equipamentos juntos vão conseguir cobrir essa área da Baía de Guanabara para que possamos saber exatamente quem está passando por lá, por quê, quando, que tipo de embarcação. Essas informações todas vão ser apontadas e acompanhadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Aí aqui é onde eu falo um pouco dos benefícios desse VTMIS, porque em alguns países essa tecnologia já vem sendo empregada há alguns anos. Então, os benefícios que são atribuídos a ela são principalmente sobre a atracação mais eficiente das embarcações, a redução de filas dessas embarcações, também uma gestão mais eficiente das cargas que esses navios carregam, a redução do número de acidentes e incidentes, o que é muito importante, sobretudo em relação à questão ambiental, para a proteção ambiental em si, para o próprio tráfego marítimo, a melhoria nessa segurança situacional das operações, a elevação também é uma questão a se destacar, a elevação da imagem do porto, porque você passa a mostrar que é um porto preocupado não só com a questão ambiental, mas também com seus clientes. Ou seja, os clientes vão se sentir mais seguros em conseguir trafegar em um espaço onde que é previsível. Eles sabem o que vai acontecer, eles sabem quais embarcações estão ali próximas a eles, vão ter essas informações de forma precisa. E, sobretudo, também essa redução da necessidade de vigilância, da vigilância ativa, assim por dizer, porque se, por exemplo, tiver uma ocorrência, um incidente, você vai conseguir identificar qual foi a embarcação que estava passando ali naquele momento, com qual, por exemplo, se for um abarroamento com uma boia, é um caso que até já aconteceu no Porto do Açu, tem um VTS implementado, um caso que aconteceu já lá, uma embarcação abarrou com uma boia que tem um valor muito elevado de mercado e não se prontificou a informar o que aconteceu, e o Porto conseguiu identificar qual foi a embarcação que realizou esse abarroamento pelas informações, pelo trajeto das informações das embarcações que passaram por ali. Então, agora eu destaco um pouco esse papel da Marinha do Brasil nessa implementação do e-navigation, desse próprio projeto do VTMIS. Destacando, por óbvio, que a Marinha do Brasil é responsável pela defesa e segurança do espaço marítimo brasileiro. Ou seja, ela tem essa responsabilidade, mas também é a autoridade marítima do país. E para a implementação do e-navigation, há alguns anos também a Marinha já vem tomando diversas iniciativas, em parceria até com outros órgãos e ministérios também, para a implementação no âmbito nacional do e-navigation. E esse projeto que eu destaquei em parceria com a Companhia Docas está sendo desenvolvido seguindo um acordo de cooperação técnica, um ACT, que foi firmado entre as partes e que tem por objetivo desenvolver esse sistema aqui dentro aqui no nosso âmbito do Rio de Janeiro, e que ele possa integrar no futuro, quando estiver pronto, o SISGAAS, ou seja, essas informações produzidas ali pelos equipamentos que são da Companhia Docas serão enviados para a Marinha do Brasil para compor o SISGAAS, para que nós possamos ter uma consciência situacional do nosso espaço marítimo em si, e garantir a proteção, a segurança, até a proteção ambiental também. Então, está sendo implementado esse projeto e que, como eu destaco na pesquisa, é uma interface entre a economia e a defesa, porque está sendo um projeto que vem sendo desenvolvido
com foco nas atividades portuárias em si, mas também servindo para a defesa. E essa parceria deixa isso bastante evidente. Então, aqui, acredito que os senhores todos já saibam, mas só para pontuar, é o nosso CISGAAS do nosso país, que tem o objetivo de congregar diversas informações de diversas fontes para compor esse sistema, para alimentar e manter esse sistema informado. E aqui está o VTS, os sistemas de VTS, que irão fornecer as informações, no caso aqui do Rio de Janeiro, mas existe essa perspectiva de ampliação de outros acordos de cooperação técnica, assim que com a conclusão desse projeto e quando for observada os benefícios que se tem-se a previsão de ampliação desses acordos. Aí aqui eu vou destacar um pouco dessa questão da economia e da inovação que são desenvolvidas no âmbito desse projeto e como ele pode ser útil para essas duas etapas, apontando que não é uma economia e defesa, não são dicotomias, que elas podem sim ser complementares, sobretudo em relação a essas tecnologias do dual, porque, como eu informei, são informações que estão ali surgindo no âmbito de um empreendimento portuário para melhoria das suas atividades operacionais, mas também vão servir para esse acompanhamento do nosso espaço marítimo. Então, esse desenvolvimento tecnológico pode gerar um arrasto, inclusive com o desenvolvimento de novas tecnologias, a entrada de novos atores também, que sejam positivas tanto para a defesa como para a economia, ou seja, para o setor portuário, para as diversas atividades que ali são desenvolvidas, sempre pensando nesse foco do e-navigation. Então, nós podemos ter uma proteção ambiental, porque prevê-se a redução do número de acidentes. Temos casos comprovados de alguns de outros estados que já implementaram esse projeto e houve sim uma redução de acidentes e incidentes, ou seja, você deixa de degradar e poluir o meio ambiente, por exemplo, você deixa de ter vítimas fatais, ter danos em infraestruturas. Espera-se que com isso, com essa previsibilidade, os valores dos fretes e seguros sejam reduzidos, porque vai ter uma redução desse índice de acidentes. E existe a possibilidade ainda do desenvolvimento de tecnologias autóctones. Por quê? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem diversas empresas, a gente tem o próprio cluster tecnológico naval, que vem, é uma associação de diversas empresas que podem sim desenvolver equipamentos, tecnologias, pesquisar questões que sejam de interesse desse setor, e assim como também da base industrial de defesa. Muitas dessas empresas associadas ao cluster também são da base industrial de defesa e podemos explorar isso com utilização dual, porque a indústria de defesa ela necessita ter uma contraparte preferencialmente para que as empresas não tenham exclusivamente, as empresas de defesa não sejam exclusivamente fornecedoras para o governo, mas que possam oferecer também outras soluções de equipamentos, tecnologias para o setor produtivo. E essa seria uma das propostas, que com essa demanda por sistemas, equipamentos, sensores, que essas empresas pudessem apoiar no desenvolvimento, e não só elas, mas também a própria academia. Entrando em relação à pesquisa e desenvolvimento também, e a gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma secretaria voltada à economia do mar, que também pode apoiar pode se apropriar dessa dinâmica que está ocorrendo, que vai ocorrer, para também apoiar projetos nesse sentido, para buscarmos endogenamente a redução dessa defasagem tecnológica em relação aos parâmetros nacionais, porque quando falamos em sensores e equipamentos, são áreas da área naval, marítima, são áreas bastante fechadas, tecnologias que sobretudo são desenvolvidas por estados europeus, que já têm consolidação no mercado.
Então, por mais que seja dessa forma, a gente tem que ter a perspectiva de buscar desenvolver, estudar, solucionar problemas existentes aqui no nosso âmbito. E também, como eu informei, essa possibilidade da replicação do acordo de cooperação técnica. Por quê? Ele está sendo desenvolvido em parceria entre a Marinha e a Companhia Docas do Rio de Janeiro para essa composição do Cisgaás, mas que no futuro outros empreendimentos portuários também possam se interessar para desenvolver parcerias nesse sentido, para que possamos garantir uma melhora da segurança e proteção do nosso espaço marítimo e também tendo em vista a questão da soberania nacional, né, que é o objetivo do Cisgaás, a vigilância desses espaços. Então, pode existir essa possibilidade da replicação do ACT em âmbito nacional. Aí agora aqui, já pulando para as minhas considerações finais, eu destaco que um ambiente marítimo seguro é uma pré-condição para o desenvolvimento econômico. Ou seja, você tendo essa previsibilidade, você sabendo o que vai estar acontecendo ali, sabendo que as operações são seguras, que não vai ter intercorrências, você já vai saber as previsões meteorológicas que vão estar naquele momento, você já vai ter uma série de informações que vão deixar a pessoa que está consumindo esse espaço marítimo, né, que está usufruindo desse espaço, mais segura e mais confiante. Então, com o tempo, é possível que o Porto do Rio de Janeiro consiga atrair mais clientes também. Destacando essa condição segura e previsível, né, de você saber já o que vai acontecer, prever, né, ter uma possibilidade, saber uma possibilidade do que vai acontecer, quem vai estar lá, que embarcação vai estar passando, com que carga, para onde está indo, qual é o armador. E são informações que são apuradas e desenvolvidas e acompanhadas, como eu disse, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, essas informações podem, inclusive, ser utilizadas para a utilização de inteligência. Um dos pontos críticos que eu destaquei aqui foi a questão do tráfico de drogas que a gente tem aqui no espaço do Rio de Janeiro, né? Algumas das ilhas da Baía de Guanabara são utilizadas para esconderijo de armas e drogas. Infelizmente, temos drogas saindo ocultas em contêineres. E com essas informações, é possível que, e com o compartilhamento delas, é possível que as forças de segurança, como a Polícia Federal, Polícia Civil, o próprio IBAMA também, Receita Federal, eles possam trabalhar com inteligência para identificar essas possíveis anomalias, reduzindo, né, o índice de tráfico nessas regiões também. Ou seja, buscar essas informações, mas é algo que a gente vai precisar desenvolver ainda, que é uma arquitetura do compartilhamento de dados e informações com esses serviços aliados. E também que essa informação seja passada de forma segura, integral e segura. Ou seja, a gente tem que ter uma cibersegurança robusta para essa questão, nesse intercâmbio de informações, que pretende ser um grande volume de informações, como eu falei. Ele vai estar ali congregando diversos dados de uma forma constante. Claro, você vai ter pessoas apurando e detalhando esses dados, mas é um volume muito grande, então, necessariamente, em algum momento, vamos precisar também de inteligência artificial para desenvolver e até mesmo apurar esses dados, e sempre, como eu falei, com segurança cibernética, destacando que os portos são infraestruturas críticas, ou seja, se tiverem um ataque, por exemplo, e tiver que parar, o que vai acontecer? As embarcações não vão atracar? Não vão poder passar por ali? Vai existir essa questão da negação do posicionamento? As embarcações podem bater? Podem abarroar? Pode acontecer algum acidente? Então, é algo que vai ter que ser bastante pensado também, de você ter uma segurança e uma resiliência cibernética também
desses espaços que são infraestruturas tão relevantes. E eu destaco como aqui o espaço do Rio de Janeiro é rico para essa cooperação, porque a gente tem, como eu falei, uma secretaria voltada para a economia do mar, a gente tem o cluster tecnológico, a gente tem alguns institutos de ciência e tecnologia, universidades também, que podem vir a desenvolver pesquisas para a solução de questões existentes nesse espaço, apontando como a economia e a defesa não devem ser vistas como dicotomias, mas podem sim se portar de forma complementar entre si, onde um mesmo equipamento pode prover atividades econômicas, auxílio a atividades econômicas e também informações para a defesa. Então, é isso que eu tenho explorei durante esses 4 anos no meu trabalho com esse olhar sensível, né, de tentar buscar, identificar como é que pode ter uma complementariedade entre a questão da economia e da defesa. Aqui eu trago as minhas referências principais que eu utilizei para a construção dessa apresentação, e aqui eu trouxe uma imagem que eu gosto bastante, ela é do Porto do Rio de Janeiro, e ela basicamente revela um pouco de tudo que a gente discutiu aqui. No centro da imagem temos o Porto do Rio, aqui à direita, não chega a aparecer na imagem, mas temos naquela imagem que eu mostrei no slide 6, aparece, temos o Arsenal de Marinha aqui também. Ao fundo temos as diversas embarcações que estão servindo a economia, né? Temos ali graneleiros, conteneiros, rebocadores, as diversas embarcações de apoio marítimo também, as que estão voltadas a essa exploração de petróleo. E também temos aqui uma massa urbana ali próximo, né? Então, eu acho muito interessante essa foto de refletir como essa imagem ela pode expressar a economia e a defesa existindo ali. A gente tem também ao fundo a base de Mocanguê, aqui não dá muito bem para ver, mas ali no sentido de Niterói também, a gente tem coexistindo nesse espaço esses atores marítimos, sejam eles de defesa, sejam eles econômicos. Esse espaço também tem uma relevância ambiental para o nosso estado em si. Então, eu termino com essa imagem, trazendo aqui o meu contato e agradecendo pela atenção, por vocês escutarem um pouquinho dessa minha pesquisa que eu desenvolvi durante 4 anos na Escola de Guerra Naval, que trata um pouco sobre essa questão de você explorar a economia, a defesa como elementos complementares e não como dicotomias, não como coisas contrárias que não conseguem dialogar entre si. Muito obrigada. Queria agradecer a doutora Jéssica, excelente palestra. Eu acho que o melhor atestado é o elogio que você recebeu ali do seu chefe, né, que eu tenho em alta conta, o Leonardo Mato faz um belíssimo trabalho lá na Escola de Guerra Naval. Queria dizer que eu sou um cúmplice escondido, porque eu recebo o boletim, o geocorrente, e mando para muita gente, e vários são oficiais do Exército Brasileiro, oficiais da Força Aérea e alguns diplomatas que eu conheci ao longo da minha carreira. E recebo elogios, e não passo para vocês, recebo. Mas estou passando agora, o trabalho que vocês fazem. Muitos, eles gostam muito de receber, alguns até me cobram quando eu demoro a passar o boletim, então, parabéns pelo esse trabalho, parabéns pela sua palestra. Um dado interessante que eu acho que a senhora trouxe, eu, muito novo na Marinha, era novo almirante, recém-promovido, eu trabalhei no cluster marítimo, o início do cluster marítimo com o almirante Ribamar. E uma das coisas que as pessoas estranhavam quando vinham o almirante o diagrama lá mostrando a composição do cluster, tinha academia. E a explicação que o almirante Ribamar deu à época, isso em palestras dele no Ministério da Indústria e Comércio, que é a turma do mercado, que eu acho que é a turma para quem o cluster deve se dirigir, né, porque aí a economia puxa, o dinheiro puxa, é o fato que a senhora citou muito bem, a academia fazer trabalhos voltados para o mercado, trabalhos voltados para a economia do mar, e não trabalhos meramente acadêmicos, que dão muita satisfação acadêmica, né, profissional, etc., mas o resultado prático é quase nulo. Então,
Então, parabéns pela sua palestra. Eu acho que sua vontade de divulgar tem uma boa divulgadora aí. A palestra dele é ótima para provocar aí o interesse de mais pessoas no trabalho do PPG. Eu queria lhe passar aqui esse certificado de participação, nos agradecimentos das coisas que tem. Eu vou falar para sair na foto. Fica mais aqui. Muito obrigado pela sua participação. Não, só trazendo aqui minhas palavras finais, primeiramente agradecer por esse convite do Clube Naval para expor um pouco da minha pesquisa, né, o que eu desenvolvi nesses últimos 4 anos na Escola de Guerra Naval, mas também tendo a oportunidade de falar um pouco do que eu venho desenvolvendo nos 9 anos, né, de Escolas de Guerra Naval. Então, é uma grande satisfação falar para um público tão qualificado, receber alguns elogios, fico bastante lisonjeada e muito feliz em poder passar essa tarde hoje aqui, compartilhando com as senhoras e os senhores um pouco do que eu estudei no meu doutorado e, como o Almirante destacou, colocar em prática isso que a gente estudou na academia, mas de forma prática, que a proposta do nosso programa é ser um programa profissional. Então, para que possamos buscar trazer insights, né, para que possamos resolver os problemas complexos nos quais estamos envolvidos. Muito obrigada. Senhoras e senhores, o evento está encerrado.